Meu nome é Marina Oliveira e tenho uma história para contar. Uma história que ficou presa dentro de mim por tanto tempo que achei que me sufocaria um dia. Os pesadelos ainda aparecem às vezes, me fazendo acordar suada no meio da madrugada, sentindo aquelas mãos me tocando novamente. Respiro fundo, acendo a luz. Lembro a mim mesma que estou segura agora, que venci, que sobrevivi. Cresci em Recife, numa comunidade pequena chamada Vila Esperança. O nome era bonito, mas de esperança tínhamos pouco. Minha família era muito religiosa, daquelas que não perdia um culto sequer. Minha mãe lavava e passava para as famílias ricas do bairro vizinho, enquanto meu pai trabalhava como segurança noturno. Eram pessoas simples, honestas, que acreditavam profundamente que Deus recompensaria sua devoção com um futuro melhor para a filha única. A Igreja Evangélica Luz Divina era o centro da nossa vida comunitária. Um prédio branco imponente, com vitrais coloridos que projetavam luzes que pareciam mágicas aos meus olhos infantis. E no centro de tudo estava ele, Pastor Augusto Mendonça, alto, sempre de terno impecável mesmo no calor sufocante de Recife. Voz grave e marcante que parecia fazer as paredes vibrarem quando pregava sobre o inferno que aguardava os pecadores. Aos 13 anos, eu era uma menina tímida, de pernas finas e olhos assustados, que ainda carregava uma boneca escondida na mochila. Foi nessa idade que o pastor anunciou, num domingo após o culto, que eu havia sido escolhida para fazer parte de um grupo especial de jovens. Um chamado divino, ele disse, olhando diretamente para mim, com aqueles olhos que agora sei que avaliavam, que mediam, que calculavam. Meus pais choraram de orgulho naquele dia. Minha mãe guardou o lenço que usou para secar as lágrimas numa caixinha especial, junto com a mecha do meu primeiro corte de cabelo e a pulseirinha da maternidade. Como poderiam imaginar que estavam entregando a filha nas mãos de um predador? Aquele homem era a voz de Deus na terra para eles. Os estudos especiais aconteciam após o culto de domingo. Enquanto as outras crianças brincavam no pátio da igreja ou iam para casa com suas famílias, eu permanecia. No início, éramos 3 meninas. Depois, por alguma razão que ele nunca explicou, apenas eu continuei. Os estudos passaram a ser na sala pastoral, um cômodo pequeno nos fundos da igreja, com uma mesa de madeira escura, estantes de livros religiosos, um sofá desgastado e uma janela que dava para um muro de concreto. A primeira vez que ele me tocou, disse que estava verificando se havia demônios escondidos no meu corpo. Falou que algumas meninas da minha idade já estavam possuídas e não sabiam, que era seu dever como homem de Deus me proteger. Eu não entendia o que estava acontecendo. Sabia apenas que era errado, que me dava náuseas, que me fazia querer desaparecer. Aprendi a sair do meu corpo naqueles momentos, a fixar os olhos no crucifixo pendurado na parede e a imaginar que estava em outro lugar. Às vezes, quando a dor era insuportável, eu simplesmente desmaiava, e isso o agradava. Ele dizia que era o Espírito se manifestando, que era sinal de que o processo de purificação estava funcionando. Nos piores dias, acordava sozinha na sala pastoral, com marcas no corpo que precisava esconder dos meus pais. Inventava histórias sobre ter caído na escola ou batido em algum móvel. Esse inferno durou 4 anos. 4 anos em que aprendi a mentir, a esconder, a sobreviver. 4 anos em que vi outras meninas sendo escolhidas e depois desaparecendo dos estudos especiais, sendo substituídas por novas. Algumas mudavam de igreja. Outras, como Sara Menezes, simplesmente pararam de existir. Diziam que a família tinha se mudado para São Paulo, mas nunca mais ninguém teve notícias. Hoje sei que Sara tentou contar, tentou denunciar, e seu silêncio foi comprado com uma passagem só de ida para longe. O poder do pastor Augusto ia muito além da igreja. Ele tinha conexões com políticos locais, com a polícia, com empresários. As doações que recebia eram generosas. A igreja crescia. Ninguém questionava. Quem ousasse sequer sussurrar algo contra ele, logo sentia o peso de sua influência. Quando completei 17 anos, comecei a planejar minha fuga.
A ideia de vingança ainda não havia se formado completamente. Naquela época, eu só queria sobreviver, só queria escapar. Consegui uma bolsa de estudos numa faculdade em Salvador. Meus pais, embora tristes com minha partida, viram como uma bênção, uma oportunidade enviada por Deus. O pastor tentou interferir, disse que eu ainda não estava pronta, que meu treinamento espiritual precisava ser concluído. Mas eu já havia aprendido a fingir, a dissimular. Concordei com tudo. Prometi voltar nas férias para continuar os estudos. Fiz o que precisava ser feito para ganhar minha liberdade. Em Salvador, longe das garras dele, comecei a me reconstruir. Conheci a doutora Beatriz Campos, uma psicóloga do Centro de Apoio Estudantil, que com infinita paciência me ajudou a entender que não havia sido minha culpa, que eu havia sido vítima, que o que aconteceu comigo tinha nome: abuso, estupro, violação. Palavras que eu não conseguia pronunciar sem tremer, mas que precisava encarar para seguir em frente. Foi também em Salvador que conheci Débora Santos, minha primeira amiga verdadeira, estudante de jornalismo, com um senso de justiça feroz e uma lealdade que nunca havia experimentado antes. Foi para ela que contei toda a minha história, numa noite regada a lágrimas e o vinho barato que conseguíamos comprar com nossa mesada limitada. E foi ela quem primeiro plantou a semente. E se outras meninas estiverem passando pelo mesmo agora? E se você pudesse fazer algo para impedir? A ideia de voltar a Recife, de enfrentar novamente aquele homem, me causava pesadelos ainda piores. Mas a ideia de outras meninas vivendo o mesmo inferno me causava algo diferente. Raiva. Uma raiva que crescia, que fervia, que começava a dar forma a um plano. Não seria apenas uma denúncia que poderia ser facilmente abafada pelo seu poder e influência. Seria algo maior, algo que exporia de vez quem ele realmente era. Nos anos seguintes, com a ajuda de Débora, comecei a voltar a Recife periodicamente, sempre disfarçada. Um cabelo diferente, óculos, roupas que a antiga Marina nunca usaria. Observava a igreja de longe, mapeava a rotina, identificava possíveis aliados. Foi assim que me aproximei de Dona Conceição, a zeladora que sempre pareceu desconfiar do pastor, mas que por medo e necessidade nunca disse nada. Uma senhora de mãos calejadas e olhos que carregavam o peso de muitos segredos. Com o tempo, descobri outras vítimas, algumas já adultas como eu, carregando as cicatrizes em silêncio, outras ainda presas no ciclo de abuso. Gravei depoimentos, reuni documentos, construí uma rede de pessoas dispostas a falar. E quanto mais investigava, mais podre percebia que era o império do pastor Augusto. Não era apenas o abuso. Havia desvio de dinheiro, lavagem de doações, extorsão de fiéis. Consegui um emprego temporário na equipe técnica da igreja, responsável pelo som e vídeo dos cultos. Ninguém reconheceu na jovem de cabelos curtos e óculos de armação grossa a menina assustada de anos atrás. Instalei câmeras onde não deveriam estar, copiei arquivos que não deveria ver, preparei o terreno para o que viria a seguir. O plano começou a tomar forma concreta quando descobri que haveria uma grande celebração pelos 30 anos de ministério do pastor Augusto. Um evento que reuniria autoridades, imprensa, fiéis de todas as partes. O palco perfeito para o que eu tinha em mente. Cada peça do quebra-cabeça foi cuidadosamente posicionada, cada detalhe pensado e repensado. Eu só teria uma chance e precisava garantir que funcionaria. A semana que antecedeu o evento foi a mais difícil. Os pesadelos voltaram com força total. Acordava gritando, duvidando se teria coragem de seguir em frente. Foi quando recebi uma ligação. Sara Menezes, aquela que todos pensavam ter ido para São Paulo, havia sido encontrada, não em São Paulo, mas num cemitério clandestino nos arredores de Recife. O corpo identificado por um teste de DNA, após anos desaparecida. A polícia classificou como causa indeterminada, mais um caso que provavelmente seria esquecido. Mas eu sabia, e aquela notícia foi tudo o que precisava para reafirmar minha determinação. No dia da celebração, o auditório da igreja estava lotado. Faixas coloridas, flores, um grande banner com o rosto do pastor e os dizeres 30 anos servindo a Deus.
Autoridades na primeira fila, a imprensa local cobrindo o evento, centenas de fiéis emocionados. E eu, na cabine de som, com o coração batendo tão forte que achei que explodira. Débora estava entre a plateia, assim como outros aliados estrategicamente posicionados. Dona Conceição havia me entregado mais cedo um pequeno frasco com um líquido que, segundo ela, faria a verdade sair até da boca do diabo. Tudo começou quando fui escolhida para ajudar nos estudos especiais após os cultos de domingo. Lembro-me como se fosse ontem. Era um domingo escaldante de janeiro, o tipo de calor que faz o asfalto derreter em Recife. O ventilador da igreja girava preguiçosamente, mal movendo o ar pesado enquanto o pastor Augusto, de terno completo sem uma gota de suor visível, anunciou meu nome após o culto. Marina Oliveira, o Senhor tem planos especiais para você, declarou ele, sua voz grave ecoando pelas paredes brancas da igreja. Foi-me revelado que você possui um dom espiritual raro que precisa ser desenvolvido sob orientação adequada. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que quase doeu. Seus olhos brilhavam de orgulho. Meu pai, homem de poucas palavras, sorriu. Um acontecimento tão raro quanto chuva no sertão. Eu tinha apenas 13 anos. Ainda dormia abraçada com um urso de pelúcia surrado que escondia de todos. Ainda coletava figurinhas coloridas no caderno escolar. Ainda acreditava que os adultos sempre sabiam o que era melhor. Os estudos especiais começaram discretamente. Nas primeiras semanas, ficávamos na sala comunitária com mais 2 meninas, Raquel e Fernanda. O pastor lia passagens bíblicas, falava sobre dons espirituais, imposição de mãos, o poder da fé. Tudo parecia normal, até respeitável. Raquel, 2 anos mais velha que eu, parecia desconfortável às vezes, mas nunca disse nada. Fernanda, quieta e obediente, apenas assentia a tudo. Hoje me pergunto o que aconteceu com elas. Se conseguiram escapar ou se carregam as mesmas cicatrizes que eu. Na 4ª semana, o pastor anunciou que precisávamos avançar para estudos individualizados. Cada uma teria um horário específico. O meu seria o último, após o de Fernanda. Lembro-me de sentir um frio na barriga quando ele disse isso. Um pressentimento que ignorei. Crianças são ensinadas a respeitar autoridades, especialmente religiosas. Questionar seria pecado. Foi na minha primeira sessão individual que tudo mudou. O pastor me levou para sua sala pastoral nos fundos da igreja. Um cômodo que poucos tinham permissão para entrar. Trancou a porta. Disse que era para evitar interrupções durante o processo espiritual. A sala tinha um cheiro peculiar de incenso misturado com algo que só anos depois identifiquei como uísque barato. Uma Bíblia enorme aberta sobre a mesa, crucifixos nas paredes e aquele sofá de couro marrom escuro com rachaduras nas laterais. Hoje vamos verificar se há entidades malignas tentando se apossar do seu corpo, ele disse, me fazendo sentar no sofá. Algumas meninas da sua idade já estão contaminadas sem saber. Suas mãos começaram nos meus ombros. Um toque que deveria parecer pastoral, reconfortante. Depois, desceram. Eu congelei. Não entendi completamente o que estava acontecendo, mas meu corpo sabia. Algo primitivo em mim gritava que aquilo estava errado. Pastor, acho que quero voltar para casa agora, murmurei. Minha voz tão baixa que mal eu mesma ouvi. Seu rosto mudou instantaneamente. A máscara de bondade deu lugar a algo frio. Calculista. Você está questionando a obra de Deus, Marina? Está permitindo que o demônio fale através de você? O medo me paralisou. Na nossa comunidade, ser possuída por demônios era pior que qualquer coisa. Significava exclusão, vergonha para a família, talvez até a expulsão da igreja, que era o centro da nossa vida social. Não, pastor, respondi, engolindo o nó na garganta. Então confie em mim. Sou o representante de Deus aqui. Sei o que é melhor para sua alma. O que aconteceu a seguir ainda me assombra em pesadelos. Suas mãos, sua respiração pesada, a dor, a confusão, as passagens bíblicas que ele recitava enquanto abusava de mim. Falava sobre purificação, sobre Eva e o pecado original, sobre como as mulheres precisavam ser limpas de sua natureza pecaminosa. Quando a dor ficou insuportável, senti meu corpo ficando leve, como se eu estivesse flutuando para longe.
Meus olhos fixaram-se no crucifixo na parede oposta. Concentrei-me nos detalhes da madeira entalhada, nas pequenas rachaduras da pintura, no rosto agonizante de Jesus. Imaginei-me em outro lugar, na praia de Boa Viagem, onde meu pai me levava aos domingos, antes de começarmos a frequentar a igreja, sentindo a areia entre os dedos, o cheiro de mar, o gosto de picolé de coco. Não sei quanto tempo se passou. Quando voltei a mim, estava sozinha na sala. Meu corpo doía. Havia manchas no meu vestido florido, aquele que minha mãe tinha feito especialmente para os domingos. Arrumei-me como pude, tentando entender o que tinha acontecido. Uma parte de mim sabia, mas era jovem demais, inocente demais para processar completamente. Na saída da igreja, o pastor me esperava, conversando animadamente com meus pais. Ao me ver, sorriu aquele sorriso que agora me dava ânsia de vômito. Sua filha tem um dom extraordinário, disse ele para meus pais. O espírito se manifestou fortemente hoje. É normal que ela esteja um pouco cansada após a primeira sessão. Minha mãe me olhou com tanto orgulho que me senti ainda mais suja, ainda mais culpada. Como poderia contar a ela? Como explicar algo que nem eu mesma compreendia totalmente? A partir daquele dia, estabeleceu-se uma rotina sinistra. Todo domingo, após o culto, enquanto as outras famílias iam para casa preparar o almoço especial dominical, eu ficava para trás. As sessões se tornaram progressivamente piores. O pastor descobriu que eu ocasionalmente desmaiava quando a dor ou o medo ficavam insuportáveis, e isso parecia excitá-lo ainda mais. É o espírito agindo, dizia ele, quando eu recuperava a consciência. É sinal de que a purificação está funcionando. Algumas pessoas na Bíblia também desmaiavam quando tocadas pelo poder divino. Em casa, comecei a mudar. De menina falante e alegre, tornei-me quieta, introspectiva. Minhas notas na escola caíram. Parei de comer direito. Minha mãe atribuía às mudanças da adolescência. Meu pai, sempre ausente trabalhando em turnos noturnos, mal notava. Quando sugeriram que eu talvez devesse consultar um médico, o pastor interveio. É apenas o processo espiritual, garantiu ele. Algumas pessoas passam por um período de provação antes de receber as bênçãos. Lembrem-se de Jó. E eles acreditaram. Como não acreditariam? Ele era o pastor Augusto Mendonça, homem respeitado, voz de Deus na terra. Eu era apenas uma adolescente problemática. Uma tarde, após uma sessão particularmente brutal, encontrei Dona Conceição, a zeladora, no corredor. Ela notou meu estado, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos, o modo como eu mal conseguia andar direito. Não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos escuros e profundos que pareciam ver através das paredes da igreja, através das mentiras, até a verdade podre e escondida. Dias depois, ela me deu um pequeno frasco com um líquido escuro. Para a dor, sussurrou, olhando para os lados para garantir que ninguém ouviria. Tome antes de dormir. Ajuda a esquecer. Foi meu primeiro vislumbre de que talvez alguém soubesse, talvez alguém suspeitasse. Mas Dona Conceição precisava do emprego. Tinha 3 netos para criar sozinha depois que sua filha morreu de tuberculose. Não podia se arriscar confrontando o pastor. Os anos passaram como num pesadelo interminável. Vi outras meninas sendo escolhidas depois que Raquel e Fernanda desapareceram do grupo. Algumas duravam apenas algumas semanas antes de suas famílias misteriosamente mudarem de igreja. Outras, como eu, ficavam presas por anos. Sara Menezes foi uma delas. 1 ano mais nova que eu, com tranças longas e olhos grandes e assustados. Tornamo-nos próximas de uma maneira silenciosa, reconhecendo a dor uma na outra sem nunca falar abertamente sobre isso. Trocávamos olhares durante os cultos, pequenos gestos de solidariedade quando ninguém estava olhando. Foi Sara quem primeiro tentou falar. Contou para sua irmã mais velha, que contou para seus pais. Houve uma reunião fechada na igreja. No domingo seguinte, a família Menezes não apareceu. O pastor anunciou que haviam se mudado para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Nunca mais tive notícias dela. Anos depois, descobriria a verdade terrível sobre seu destino. Aos 16 anos, comecei a planejar minha fuga. Estudava obsessivamente, sabendo que a educação seria meu único bilhete para longe daquele lugar.
Quando uma universidade em Salvador ofereceu bolsas de estudo para alunos de comunidades carentes, vi minha chance. Escondi os folhetos, preenchi os formulários em segredo, usei o endereço de uma colega de escola para receber a correspondência. Quando a carta de aceitação chegou, senti pela primeira vez em anos algo parecido com esperança. Mas havia um problema. Precisava da assinatura dos meus pais e sabia que o pastor faria de tudo para impedir minha partida. Criei uma mentira elaborada. Disse que a universidade tinha um programa especial de estudos religiosos que poderia me tornar uma missionária educadora. Mostrei sites manipulados, folhetos alterados. Convenci meus pais que era a vontade de Deus que eu fosse. Quando o pastor soube, como esperado, tentou interferir. Marina ainda não está pronta, disse ele para meus pais. Seu treinamento espiritual não está completo. Seria perigoso para ela sair agora. Foi a primeira vez que vi meu pai resistir à autoridade do pastor. Não de forma direta. Ele não tinha essa coragem, mas passiva. É uma oportunidade única, murmurou. Talvez seja o plano divino para ela servir de outra forma. A ideia de uma filha universitária, possivelmente a primeira da família a ter diploma superior, era poderosa demais para ser ignorada, mesmo diante da oposição pastoral. Finalmente, após semanas de tensão, o pastor cedeu, mas com uma condição. Eu deveria voltar durante as férias para continuar os estudos especiais. Concordei, sabendo que era uma mentira. Uma vez fora dali, nunca mais voltaria. Pelo menos não como a Marina submissa e aterrorizada que ele conhecia. Mas eu não sabia então que voltaria anos depois com um propósito completamente diferente. O dia em que deixei Recife rumo a Salvador foi o primeiro em que respirei verdadeiramente em anos. No ônibus, olhando a paisagem mudar pela janela, permiti-me chorar. Não lágrimas de dor ou medo, mas de alívio. Estava escapando. Estava viva. Em Salvador, aos poucos, comecei a me reconstruir. Os primeiros meses foram difíceis. Tinha pesadelos constantes. Sobressaltava-me quando professores homens se aproximavam. Evitava contato físico de qualquer tipo. Foi quando conheci a doutora Beatriz Campos, psicóloga do Serviço de Apoio Estudantil. Uma mulher de meia idade com voz calma e olhos gentis que nunca forçavam contato visual quando eu não conseguia sustentá-lo. Nas nossas sessões semanais, lentamente comecei a falar sobre o que havia acontecido. Ela foi a primeira pessoa a nomear claramente. Marina, o que você viveu foi abuso sexual. Foi estupro. Não foi sua culpa. Você era uma criança sob a autoridade de alguém que traiu essa confiança da pior maneira possível. Essas palavras, abuso, estupro, violação, queimavam minha garganta quando tentava pronunciá-las. Mas a doutora Beatriz me ensinou que nomear o monstro era o primeiro passo para enfrentá-lo. Foi também em Salvador que conheci Débora Santos, minha primeira amiga verdadeira. Éramos colegas de quarto no alojamento estudantil. Ela, uma estudante de jornalismo investigativo cheia de ideais e raiva contra injustiças. Eu, uma sobrevivente tentando aprender a existir novamente no mundo. Nossa amizade cresceu lentamente. Débora respeitava meus silêncios, minha necessidade de espaço, meu pânico em situações sociais. Nunca perguntava diretamente sobre meu passado, mas estava lá quando eu precisava conversar, mesmo que fosse às 3 da manhã, após um pesadelo particularmente ruim. Até que numa noite, após recebermos a notícia de que uma caloura havia sido agredida sexualmente numa festa universitária, algo quebrou dentro de mim. Débora voltou para o quarto me encontrando em prantos, uma garrafa de vinho barato pela metade ao meu lado. Não posso mais carregar isso sozinha, disse a ela, as palavras saindo entre soluços. E então contei tudo, desde o primeiro dia na sala pastoral até minha fuga planejada. Falei por horas, enquanto a noite virava madrugada e a garrafa de vinho esvaziava. Débora ouviu tudo em silêncio, apenas segurando minha mão. Quando terminei, esperava ver pena em seus olhos, talvez até nojo. Em vez disso, vi algo que mudaria o curso da minha vida. Determinação. Esse homem ainda está lá, disse ela, sua voz calma, mas firme. Ainda é pastor daquela igreja. Ainda tem acesso a meninas vulneráveis.
Nunca havia pensado nisso dessa forma. Estava tão focada em sobreviver, em escapar, que não havia contemplado completamente o que minha fuga significava para outras potenciais vítimas. E se outras meninas estiverem passando pelo mesmo agora? Continuou Débora. E se você pudesse fazer algo para impedir? Aquela noite plantou uma semente que cresceria nos anos seguintes, transformando o meu medo em propósito, minha dor em combustível. Não seria apenas sobre minha cura pessoal, mas sobre justiça, não apenas para mim, mas para Sara, para Raquel, para Fernanda, para todas as outras cujos nomes eu nem conhecia. A ideia de voltar a Recife, de enfrentar novamente aquele homem, me causava pesadelos ainda piores. Mas a ideia de outras meninas vivendo o mesmo inferno acendeu algo diferente em mim. Uma raiva que não havia permitido a mim mesma sentir antes. Uma raiva que queimava, que dava clareza, que começava a forjar um plano. Não seria apenas uma denúncia que poderia ser facilmente abafada pelo poder e influência dele. Seria algo maior, algo que exporia de vez quem ele realmente era. Algo que garantiria que ele nunca mais pudesse fazer mal a outra menina. O plano começou a tomar forma naquela noite, entre lágrimas e vinho barato, com Débora anotando ideias num caderno gasto. Eu não sabia então, mas aquele seria o início da minha verdadeira libertação. Não apenas escapar, mas retornar em meus próprios termos, para confrontar não apenas o pastor Augusto, mas os demônios que ele havia plantado dentro de mim. Quando completei 18 anos, consegui sair de casa com a desculpa de estudar em Salvador. O campus universitário era um mundo completamente diferente da Vila Esperança. Prédios enormes, pessoas de todos os lugares, ideias que jamais seriam discutidas na Igreja Evangélica Luz Divina. Nos primeiros meses, me sentia como um peixe fora d'água, assustada com tantas opções, com a liberdade que nunca tive. As sessões com a doutora Beatriz continuavam sendo minha âncora. 2 vezes por semana, sentava-me naquela poltrona de tecido azul gasto no pequeno consultório do Serviço de Apoio Estudantil e tentava reconstruir os pedaços quebrados de mim mesma. O trauma não desaparece, Marina. Ela me disse numa tarde particularmente difícil, quando questionei se algum dia seria normal. Mas você aprende a carregar de forma diferente. Como uma cicatriz que conta uma história, não como uma ferida aberta que ainda sangra. Assim, foi nessas sessões que comecei a entender a extensão do que havia acontecido comigo. Não era apenas sobre os abusos físicos, era sobre o abuso espiritual, a manipulação psicológica, o roubo da minha infância e adolescência. O pastor Augusto não havia apenas violado meu corpo. Ele havia distorcido minha visão de Deus, de autoridade, de confiança, de meu próprio valor como ser humano. Entre as aulas de serviço social, carreira que escolhi conscientemente, querendo ajudar outros vulneráveis, e as noites estudando com Débora, comecei a moldar um novo entendimento do mundo e de meu lugar nele. Não era mais apenas a menina assustada de Recife. Estava me tornando uma mulher com propósito. Débora era implacável em sua crença de que precisávamos fazer algo a respeito do pastor Augusto. Jornalista por natureza mesmo antes do diploma, ela recortava notícias sobre abusos em instituições religiosas, compilava estatísticas, investigava casos semelhantes. Nosso quarto no alojamento estudantil, aos poucos, transformou-se num pequeno centro de operações, com um mural onde conectávamos informações com fios coloridos, como detetives num filme. Precisamos de provas concretas, dizia ela, mastigando a ponta do lápis enquanto analisava nossas anotações. Sua palavra contra a dele não será suficiente, especialmente considerando sua influência local. Ela estava certa, é claro. O pastor Augusto não era apenas um líder religioso, era praticamente uma instituição em Recife. Tinha conexões com políticos locais, com empresários, com a polícia. Suas cruzadas contra o pecado eram cobertas pela mídia local. Quem acreditaria em mim, uma jovem sem recursos, sem influência, contra ele? No final do meu 2º ano em Salvador, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era Dona Conceição, a zeladora da igreja. Conseguiu meu número através de minha mãe, inventando uma desculpa sobre um pertence que eu havia deixado para trás. Menina,
Sua voz tremia do outro lado da linha. Preciso falar com você. Não pelo telefone. É sobre o que você sabe. Meu coração disparou. Em 2 anos, havia construído uma fortaleza em Salvador, uma distância segura de Recife e tudo o que aconteceu lá. A ideia de voltar me causava náuseas, pesadelos, ataques de pânico. Mas algo na voz de Dona Conceição, uma urgência, um desespero, me fez concordar. Vou no feriado do mês que vem, respondi, tentando controlar o tremor na minha própria voz. Débora insistiu em vir comigo. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha, declarou com aquela determinação que não admitia discussão. Foi um alívio tê-la ao meu lado quando o ônibus entrou nos limites de Recife. Cada quilômetro mais próximo da Vila Esperança fazia meu estômago se contorcer mais. Encontramos Dona Conceição num pequeno café no centro, longe da igreja. Seus cabelos tinham mais fios brancos do que me lembrava, e as rugas em seu rosto haviam se aprofundado. Mas seus olhos, aqueles olhos escuros que pareciam carregar o peso de 1000 segredos, continuavam os mesmos. Outra menina desapareceu. Foram suas primeiras palavras após os cumprimentos tensos. Aline, 15 anos. Dizem que a família se mudou para o interior, mas ninguém se despediu. Ninguém sabia que iam. Igualzinho a menina Menezes. Sara Menezes. O nome me atingiu como um soco no estômago. A menina das tranças, dos olhos assustados, que havia tentado denunciar e simplesmente desapareceu. Tenho guardado coisas, continuou Dona Conceição, abrindo sua bolsa gasta e tirando um pequeno caderno encapado com papel de presente. Datas, nomes, coisas que ouvi. Nunca tive coragem. Tenho meus netos para criar, mas não aguento mais carregar isso. O caderno continha uma lista meticulosa. Datas, nomes de meninas, observações curtas. Chorou muito, sangue no vestido, desmaiou. Anos e anos de testemunho silencioso do horror que acontecia naquela sala pastoral. O último nome era Aline, com a anotação: família sumiu na terça, 10:05. Pastor disse que foram para Caruaru. Débora, jornalista até o último fio de cabelo, fez perguntas diretas, anotou detalhes, pediu nomes de outras pessoas que poderiam saber algo. Eu apenas segurava o caderno, sentindo seu peso que ia muito além das poucas gramas de papel. Por que agora? Perguntei finalmente a Dona Conceição. Por que decidiu falar agora, depois de tanto tempo? Seus olhos se encheram de lágrimas. Minha neta mais velha, Joana. Ela tem 12 anos agora. O pastor disse no domingo que ela tem dom espiritual, que quer começar estudos especiais com ela. Algo gelou dentro de mim. O ciclo continuava. Sempre haveria outra menina vulnerável. Outra família confiante, outra vítima. Nós vamos acabar com isso, prometi, segurando as mãos trêmulas de Dona Conceição. Não vai acontecer com Joana, nem com nenhuma outra. Aquele encontro selou meu compromisso. Não era mais apenas sobre minha cura pessoal ou mesmo sobre justiça para o que aconteceu comigo. Era sobre interromper um ciclo de abuso que já durava décadas e poderia continuar indefinidamente se ninguém o detivesse. De volta a Salvador, Débora e eu intensificamos nosso plano. Não seria suficiente apenas fazer uma denúncia formal. Precisávamos de algo incontestável, algo que nem mesmo as conexões poderosas do pastor poderiam abafar. Precisamos de mais vítimas dispostas a falar, insistia Débora. Números são poderosos. Uma pode ser desacreditada, mas 5, 10? Muito mais difícil de ignorar. O problema era encontrar essas outras vítimas, e mais desafiador ainda, convencê-las a falar. Muitas haviam se mudado, outras estavam ainda sob a influência da igreja. Todas carregavam o medo e a vergonha que eu conhecia tão bem. Começamos com as pistas do caderno de Dona Conceição. Nomes, datas, pedaços de informação. Através de redes sociais, registros públicos e contatos de antigos membros da igreja que Débora conseguiu rastrear, começamos a montar um quebra-cabeça macabro, um padrão de décadas de predação disfarçada de ministério espiritual. Algumas portas se fecharam na nossa cara. Algumas mulheres negaram veementemente, mesmo quando seus olhos contavam outra história. Outras estavam tão traumatizadas que mal conseguiam falar sobre o assunto. Mas algumas, poucas,
preciosas aliadas, concordaram em compartilhar suas histórias. Teresa, agora com 35 anos, havia sido uma das primeiras vítimas quando o pastor Augusto chegou à igreja. Ele era tão jovem e carismático então, contou ela, em sua pequena cozinha em João Pessoa, para onde havia se mudado tentando escapar das memórias. Ninguém questionava. Era a voz de Deus. Patrícia, 28 anos, havia tentado se matar 2 vezes depois dos abusos. Mostrou-me cicatrizes nos pulsos enquanto falava com uma voz estranhamente desconectada, como se contasse a história de outra pessoa. Minha mãe não acreditou. Disse que eu estava possuída por demônios de mentira. Me levou para um retiro espiritual, onde fui exorcizada por 3 dias. Cada história era um eco da minha própria, com variações do mesmo terror. O pastor havia refinado seu método ao longo dos anos, mas a essência permanecia a mesma. Autoridade espiritual usada como arma, vulnerabilidade explorada, silêncio assegurado através do medo e da vergonha. Entre as buscas por outras vítimas, continuei meus estudos. Especializei-me em trauma e abuso, absorvendo cada artigo, cada livro, cada palestra sobre o assunto. Não era apenas conhecimento acadêmico, era conhecimento para sobrevivência, para compreensão, para cura. Minha própria e, esperava, a de outras. Durante um seminário sobre abuso em instituições religiosas, conheci a delegada Raquel Monteiro, uma mulher de meia idade com olhos afiados e uma determinação que reconheci imediatamente. Ela comandava a Delegacia de Crimes contra Vulneráveis em Recife. Casos como esses são os mais difíceis, explicou ela, depois que fiquei após o seminário para conversar. As vítimas raramente denunciam. As comunidades protegem os abusadores. As provas são escassas. E quando o abusador tem influência religiosa ou política, as barreiras se multiplicam. Contei a ela sobre nosso plano ainda em formação, sobre as mulheres que havíamos encontrado, sobre o caderno de Dona Conceição. Ela ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto uma máscara profissional. Oficialmente, disse ela finalmente, não posso iniciar uma investigação baseada apenas nesses relatos, sem uma denúncia formal. Extraoficialmente, ela me deu seu cartão pessoal com um número de celular anotado à mão no verso. Me mantenha informada e seja extremamente cuidadosa. O aviso não era necessário. Sabíamos que estávamos lidando com um homem poderoso e perigoso. Um homem que já havia silenciado inúmeras vítimas, potencialmente até matado uma delas, se nossas suspeitas sobre Sara Menezes estivessem corretas. Foi Débora quem teve a ideia que mudaria tudo. Em nosso 3º ano de faculdade, durante uma aula sobre mídia e documentários de impacto social, ela se virou para mim com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia bem. E se gravássemos tudo? Não apenas depoimentos, mas provas reais, ao vivo? Se conseguíssemos registrar ele em ação ou confessando? A ideia era ousada, perigosa e possivelmente ilegal, mas quanto mais pensávamos nisso, mais parecia nossa melhor chance de expor a verdade de forma incontestável. O plano exigiria que eu voltasse a Recife não apenas para visitas rápidas, mas por períodos mais longos. Exigiria que eu me infiltrasse novamente naquele mundo que tanto havia me ferido. A ideia me aterrorizava, mas também me dava um propósito claro. Depois de me formar, recusei ofertas de emprego em Salvador e voltei a Recife, para o espanto dos meus pais. Disse que queria retribuir à comunidade, trabalhar com assistência social em meu bairro de origem. Parte disso era verdade. Eu realmente queria ajudar. Mas o objetivo principal era outro. Consegui um emprego numa ONG que trabalhava com jovens vulneráveis na periferia. O trabalho era genuíno, importante, e me dava uma cobertura perfeita para estar de volta à cidade. Aluguei um pequeno apartamento longe da Vila Esperança. Não conseguiria morar novamente sob o mesmo teto que meus pais, com suas expectativas de que eu voltasse a frequentar a igreja. Débora também se mudou para Recife após a formatura, conseguindo um emprego como repórter iniciante num jornal local. Não tem grandes salários, mas tem credenciais de imprensa, disse ela, mostrando orgulhosamente seu crachá. Isso pode abrir portas. Nosso plano começou a tomar forma concreta. Precisávamos de equipamentos de gravação discretos,
de acesso à igreja, de uma estratégia para documentar não apenas os abusos passados, mas também provar que eles continuavam acontecendo. O maior desafio seria me aproximar novamente do pastor Augusto sem levantar suspeitas. Eu havia mudado nos anos em Salvador. Meu cabelo era diferente, meu corpo de mulher não lembrava mais a menina assustada. Até minha postura e forma de falar haviam se transformado com a educação e a terapia. Mas seria suficiente para me disfarçar? Débora sugeriu uma transformação completa. Tingi meu cabelo de loiro. Comecei a usar óculos de armação grossa. Mudei completamente meu estilo de vestir. No espelho, via uma estranha. Alguém que o pastor Augusto talvez não reconhecesse imediatamente. Nossa oportunidade veio quando descobrimos que a igreja estava contratando uma nova equipe de audiovisual para modernizar seus cultos, que agora eram transmitidos online. Era perfeito. Eu tinha conhecimentos básicos de som e vídeo, adquiridos em projetos universitários, e a posição me daria acesso a toda a igreja, incluindo equipamentos que poderiam ser úteis para nosso plano. É arriscado demais, preocupou-se a doutora Beatriz, com quem continuava em contato regular por videochamadas. Voltar ao local do trauma, confrontar seu abusador. Marina, isso pode desfazer anos de progresso terapêutico. Ela tinha razão, é claro. Nas primeiras semanas após voltar a Recife, os pesadelos haviam retornado com força total. Acordava gritando, suando, sentindo novamente aquelas mãos em meu corpo. Mas havia algo diferente agora. Eu não estava mais indefesa. Tinha conhecimento, tinha apoio, tinha um plano. Não estou voltando como vítima, expliquei a ela. Estou voltando como a pessoa que vai expor a verdade. Isso faz toda a diferença. E assim, 5 anos depois de fugir daquele lugar, voltei à Igreja Evangélica Luz Divina. Não mais como Marina Oliveira, a menina assustada dos estudos especiais, mas como Mari Santos, técnica de audiovisual recém-contratada, com cabelo loiro, óculos de armação grossa e uma missão que ninguém poderia suspeitar. No dia da celebração dos 30 anos de ministério do pastor Augusto, tudo estava preparado. Cheguei à igreja antes do amanhecer, 5 horas da manhã, quando apenas o vigilante sonolento montava a guarda na entrada. Mostrei meu crachá de funcionária da equipe técnica e expliquei que precisava fazer testes no sistema de som e vídeo para o grande evento. É melhor mesmo verificar tudo direito, concordou ele bocejando. O pastor está esperando mais de 500 pessoas hoje. Até o prefeito confirmou presença. Aquela informação apenas confirmava o que já sabíamos. Seria o palco perfeito para nossa revelação. Quanto mais testemunhas, melhor. A cabine técnica da igreja havia sido modernizada recentemente, com equipamentos de última geração para as transmissões online dos cultos. Como parte da equipe responsável pela instalação, eu conhecia cada centímetro daquele espaço, cada fio, cada conexão. Nos últimos 3 meses, havia trabalhado meticulosamente para ganhar a confiança de todos, sendo sempre pontual, eficiente, praticamente invisível, exatamente como eles queriam que os funcionários fossem. Naquela manhã, instalei discretamente os dispositivos adicionais que havíamos preparado. Pequenas câmeras ocultas em pontos estratégicos, um sistema de backup para as gravações que fariam, um acesso remoto para Débora controlar parte do sistema de fora da igreja. Cada elemento havia sido testado repetidamente em nosso apartamento, mas ainda assim minhas mãos tremiam enquanto os posicionava. Deus, se você existe de verdade, não como aquela mentira que ele ensina, me ajude hoje, murmurei para mim mesma. Algo que nunca pensei que faria novamente depois de tudo. Não era mais religiosa no sentido tradicional, mas alguma parte de mim ainda buscava uma força maior naquele momento crucial. Às 9 horas, os primeiros organizadores começaram a chegar. Decoradores colocando arranjos de flores enormes no altar, músicos testando instrumentos, diáconos organizando os assentos especiais na primeira fileira para as autoridades. O burburinho crescia a cada hora que passava. Mantive-me ocupada, verificando e reverificando os equipamentos de som, ajustando luzes, testando as telas gigantes que haviam sido instaladas especialmente para o evento. Ninguém prestava muita atenção em mim.
Eu era apenas mais uma funcionária entre tantos preparativos. Às 2 da tarde, recebi a mensagem de Débora. Estou posicionada com Teresa e Patrícia. Delegada Raquel está a caminho com 2 investigadores à paisana. Repórter do Diário de Pernambuco confirmado. Tudo pronto do lado de fora. Meu coração batia tão forte que achei que alguém poderia ouvir. Respirei fundo, tentando lembrar os exercícios que a doutora Beatriz havia me ensinado para controlar a ansiedade. Não podia entrar em pânico agora. Não quando estávamos tão perto. Às 4 horas, vi o pastor Augusto entrando pela porta lateral, cercado por seu círculo próximo de diáconos. Mesmo após todos esses anos, a visão dele fez meu estômago revirar. Estava mais velho, é claro. Os cabelos agora completamente grisalhos, linhas mais profundas no rosto, mas a postura continuava a mesma. Aquela mistura de autoridade e arrogância que eu conhecia tão bem. Por um momento terrível, nossos olhares se cruzaram enquanto ele passava pelo corredor próximo à cabine técnica. Congelei, certa de que seria reconhecida, que todo o plano desmoronaria ali mesmo. Mas ele apenas assentiu brevemente, o tipo de reconhecimento vago que se dá a um funcionário subalterno, e seguiu em frente. Não me reconheceu. O disfarce, somado aos anos que haviam passado, funcionou. Água para o pastor, ordenou um dos diáconos, parando na porta da cabine técnica minutos depois. Certifique-se de que esteja na temperatura ambiente. Ele não toma gelada. Claro, já providencio, respondi, mantendo os olhos baixos. O tom serviu. Aquela era a oportunidade que esperávamos. Peguei uma garrafa de água mineral na pequena geladeira da cabine e, certificando-me de que estava sozinha, adicionei algumas gotas do frasco que Dona Conceição havia me dado. Não é veneno, garantiu ela quando me entregou. É algo que faz a pessoa falar a verdade, perder as inibições. Minha avó, que era do candomblé, me ensinou. Funciona, menina. Já vi funcionar. Não sei ao certo se acreditava na eficácia daquela mistura de ervas, mas naquele momento estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse ajudar. Entreguei a garrafa de água ao diácono e voltei para minha posição. O auditório já estava quase completamente lotado. Reconheci rostos da minha infância. Membros antigos da igreja, famílias inteiras vestidas com suas melhores roupas para a ocasião especial. Na primeira fileira, como prometido, estavam o prefeito, vereadores, um deputado estadual e outras figuras de destaque da cidade. E entre eles, discretamente posicionados, os investigadores que a delegada Raquel havia enviado. Às 5 em ponto, o evento começou. Primeiro, apresentações musicais grandiosas, com o coral da igreja em trajes formais. Depois, uma série de depoimentos emocionados de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo ministério do pastor Augusto. Assisti a tudo com um nó na garganta, pensando em quantas pessoas naquele mesmo auditório carregavam segredos dolorosos como o meu. Finalmente, após quase 1 hora de homenagens, chegou o momento que todos esperavam. O pastor Augusto subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Usava um terno azul marinho impecável, uma gravata dourada, abotoaduras que brilhavam sob as luzes. A imagem perfeita do líder respeitável, do homem de Deus, do mentor espiritual. Meus irmãos e irmãs em Cristo, começou ele, sua voz grave amplificada pelo sistema de som que eu mesma havia ajustado. 30 anos se passaram desde que Deus me chamou para servir nesta comunidade. Enquanto ele falava, comecei a implementar nosso plano. Primeiro, ativei remotamente as câmeras ocultas que havíamos instalado estrategicamente. Depois, preparei os arquivos de vídeo que Débora e eu havíamos compilado nos últimos meses. Depoimentos de vítimas com rostos borrados para proteger suas identidades, documentos financeiros da igreja mostrando discrepâncias suspeitas, fotos de Sara Menezes e outras meninas que haviam desaparecido ao longo dos anos. O pastor continuava seu discurso, agora bebendo ocasionalmente da garrafa de água que lhe fora entregue. Percebi uma leve mudança em sua fala. Frases mais longas, uma cadência ligeiramente diferente, como se estivesse perdendo um pouco do controle sobre suas palavras. Seria o efeito da mistura de Dona Conceição? Deus me escolheu, dizia ele, a voz ficando mais intensa. Apenas eu posso distinguir as almas puras das contaminadas.
Apenas eu tenho o poder de purificar. Era o momento. Com as mãos tremendo, enviei a mensagem combinada para Débora. Agora. Nas enormes telas do auditório, a imagem do pastor falando subitamente foi substituída. Em seu lugar, o rosto de uma mulher com os olhos borrados digitalmente, sua voz ligeiramente distorcida para proteger sua identidade, mas suas palavras perfeitamente claras. Eu tinha 14 anos quando o pastor Augusto começou a abusar de mim durante os estudos especiais. Dizia que estava expulsando demônios do meu corpo. Um murmúrio confuso percorreu o auditório. O pastor parou no meio de uma frase, olhando desconcertado para as telas. Antes que qualquer técnico pudesse reagir, o depoimento foi substituído por outro, e depois outro, e mais outro. 5 mulheres diferentes, de idades diferentes, contando versões da mesma história horrível. "Cortem isso! Desliguem as telas!" gritou o pastor, seu rosto passando de confuso para furioso em segundos. Mas eu havia trancado o sistema. Ninguém além de mim tinha acesso naquele momento. E estava apenas começando. Nas telas, apareceram agora os documentos financeiros que havíamos obtido através de fontes dentro da igreja. Extratos bancários mostrando transferências suspeitas para contas pessoais, compras de propriedades luxuosas, despesas exorbitantes que nada tinham a ver com trabalho religioso ou comunitário. O auditório havia mergulhado num caos controlado. Alguns membros mais fiéis gritavam contra a difamação. Outros assistiam em choque silencioso. Muitos começavam a se levantar, confusos sobre o que estava acontecendo. Foi quando saí da cabine técnica. Vestindo um casaco com capuz para me proteger até o último momento, caminhei pelo corredor lateral até uma entrada discreta do palco. O pastor Augusto estava no centro, gritando ordens para que alguém interrompesse a apresentação, bebendo mais água em seu nervosismo, exatamente como eu esperava que fizesse. Subi ao palco. O pastor se virou para mim, provavelmente esperando que eu fosse algum técnico vindo resolver o problema. Tirei o capuz e peguei o microfone reserva que estava na lateral. "Olá, pastor Augusto. Lembra de mim?" Seu rosto se transformou ao me reconhecer. Não era mais o olhar de desprezo para uma funcionária insignificante. Era choque, depois medo, depois uma raiva que conheci bem durante minha adolescência. "Marina?" Ele praticamente cuspiu meu nome. "Sim, Marina Oliveira. A menina que você fazia desmaiar na sala pastoral. A menina que você dizia estar purificando quando na verdade estava destruindo." O auditório havia silenciado. Nas telas agora passava uma montagem de fotos. Eu aos 13 anos, outras meninas que haviam passado pelos estudos especiais, a sala pastoral onde os abusos aconteciam. "O que você está fazendo?" Ele sibilou, avançando em minha direção. "Você tem ideia de quem eu sou? Do que posso fazer com você?" "Sei exatamente quem você é", respondi, mantendo minha voz firme apesar do medo que ainda sentia diante dele. "Um predador que se esconde atrás da Bíblia. Um homem que abusa de meninas vulneráveis há 30 anos sob o pretexto de orientação espiritual." Virei-me para o auditório. "Muitos de vocês me conhecem. Cresci nesta igreja. Durante 4 anos fui abusada por este homem que vocês chamam de pastor. E não fui a única." Os murmúrios aumentaram. Vi expressões de choque, descrença, até raiva. Mas também vi rostos que pareciam saber, que talvez sempre soubessem e escolheram ignorar. "Ela está possuída!" gritou o pastor, tentando retomar o controle da situação. "É o demônio falando através dela, tentando destruir a obra de Deus." Mas algo estranho começou a acontecer. Talvez fosse o estresse da situação. Talvez fosse realmente a mistura de Dona Conceição fazendo efeito, mas o pastor Augusto começou a falar de forma desconexa. Frases entrecortadas que revelavam mais do que escondiam. "As meninas precisam ser purificadas. É meu dever. Deus me escolheu para esse trabalho especial. Ninguém entende o sacrifício que faço." Enquanto ele continuava seu discurso cada vez mais incriminador, as portas laterais do auditório se abriram. Débora entrou, seguida por Teresa, Patrícia e outras 3 mulheres. Todas ex-vítimas que haviam concordado em se apresentar pessoalmente. E com elas, a delegada Raquel Monteiro.
agora em trajes oficiais, acompanhada por mais policiais. O pastor Augusto, vendo a polícia, tentou correr para uma saída lateral, mas foi bloqueado por 2 dos investigadores que já estavam posicionados. Em seu desespero, voltou-se para mim, avançando com uma fúria que reconheci de meus piores pesadelos. "Você vai pagar por isso, sua vagabundinha ingrata!" gritou ele, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Foi quando toda a preparação valeu a pena. Durante meses em Salvador, havia treinado defesa pessoal, antecipando exatamente este momento. Com um movimento que havia praticado centenas de vezes, libertei meu braço e o imobilizei, usando seu próprio peso contra ele. O pastor Augusto Mendonça, o homem que aterrorizou minha adolescência, o monstro dos meus pesadelos, caiu no chão do palco diante de centenas de testemunhas, incluindo todas as autoridades que ele tanto cultivava, a imprensa que sempre o tratou como celebridade e os fiéis que o veneravam. Enquanto os policiais se aproximavam para detê-lo formalmente, inclinei-me e sussurrei em seu ouvido: "Você me fez desmaiar de dor. Agora você desmaia de vergonha. A diferença é que eu acordei mais forte, mas você nunca mais vai se levantar." As próximas horas foram um turbilhão. Depoimentos formais na delegacia, declarações para a imprensa que já cercava o local, o choque de ver meus pais entre a multidão, minha mãe em lágrimas, meu pai com uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de horror e culpa que carregaria pelo resto de sua vida. Mas em meio ao caos, havia uma certeza cristalina. Finalmente, estava acabado. O império de mentiras do pastor Augusto estava desmoronando diante dos olhos de todos. E eu, a menina que uma vez foi silenciada, havia encontrado não apenas minha voz, mas meu poder. Mais tarde naquela noite, quando finalmente consegui um momento de privacidade no pequeno apartamento que dividia com Débora, permiti-me chorar, não lágrimas de dor ou medo, mas de alívio, de conclusão, de uma vitória duramente conquistada. Peguei meu celular e liguei para a doutora Beatriz em Salvador. "Conseguimos", disse simplesmente quando ela atendeu. "Você conseguiu, Marina." Ela corrigiu, sua voz cheia de um orgulho que aqueceu meu coração exausto. "Você se salvou. E provavelmente salvou muitas outras." Olhando pela janela para as luzes de Recife, a cidade que tanto me feriu e que agora parecia estranhamente diferente, percebi que minha jornada não estava terminando. Estava apenas começando. Haveria processos judiciais longos pela frente. Mais vítimas surgiriam precisando de apoio. Haveria uma comunidade inteira tentando processar a traição de confiança que sofreram. Mas pela primeira vez, desde que entrei naquela sala pastoral aos 13 anos, senti algo que havia esquecido como era: paz. Não a falsa paz do silenciamento ou da negação, mas a paz verdadeira que vem de enfrentar o monstro sob a cama e descobrir que, apesar de tudo, você é mais forte do que ele. O pastor Augusto, sob efeito da substância, começou a confessar tudo diante de centenas de pessoas. Era surreal ver aquele homem que por tantos anos manteve uma fachada impecável de retidão, agora desmoronando em tempo real. Suas palavras saíam desconexas inicialmente, mas logo formaram um fluxo constante de confissões que silenciou o auditório inteiro. "As meninas precisam de purificação especial", ele balbuciava. Seu rosto normalmente composto agora contorcido numa mistura bizarra de raiva e vulnerabilidade. "Eu fui escolhido para esse trabalho. Ninguém entende o sacrifício que faço." Sônia, sua esposa, estava na primeira fila. Nunca esquecerei sua expressão. Olhos arregalados, mãos trêmulas cobrindo a boca. Décadas de negação forçada desmoronando como um castelo de areia. Por anos, imaginei que ela soubesse de tudo e simplesmente escolhesse ignorar. Mas naquele momento, vi a verdade em seu rosto. Ela também havia sido enganada. Também havia sido vítima. De uma forma diferente, mas não menos dolorosa. 34, continuou ele, sua voz agora mais clara, como se estivesse em transe. 34 meninas ao longo dos anos. Todas precisavam ser salvas de sua natureza pecaminosa. Todas foram escolhidas. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. 34. O número pairou no ar.
pesado, sufocante. 34 vidas alteradas para sempre. 34 infâncias roubadas. E eu era apenas uma delas. Nas telas gigantes, continuávamos a exibir as evidências que havíamos coletado meticulosamente. Depoimentos, documentos financeiros, fotos. A cada nova revelação, via rostos na plateia passando da descrença para a compreensão horrorizada. Famílias inteiras que haviam confiado suas filhas aos cuidados deste homem, agora processavam a possibilidade terrível de que elas também pudessem ter sido vítimas. Vocês não entendem, o pastor continuava, sua voz oscilando entre agressiva e suplicante. Eu também fui escolhido quando criança. O pastor Gomes me ensinou o que eu precisava saber. Me mostrou como identificar as escolhidas, como purificá-las. Essa revelação me atingiu como um soco no estômago. O ciclo de abuso era ainda mais antigo, mais profundo do que imaginávamos. O monstro que me aterrorizou havia sido criado por outro monstro antes dele. A delegada Raquel Monteiro, que havia se posicionado discretamente próxima ao palco, fez um sinal para os policiais à paisana espalhados pelo auditório. Era a hora. Enquanto 2 deles subiam ao palco para efetuar a prisão formal do pastor Augusto, ela tomou o microfone que eu segurava. Pastor Augusto Mendonça, o senhor está detido sob suspeita de múltiplos crimes de abuso sexual de vulneráveis, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor no tribunal. As palavras oficiais, pronunciadas naquele espaço que por tanto tempo foi seu reino incontestável, pareceram finalmente quebrar algo dentro dele. O pastor Augusto, antes imponente em seu terno impecável, agora parecia murchar, envelhecer décadas em minutos. Quando os policiais o conduziram para fora, passou por mim. Nossos olhares se cruzaram pela última vez. Não havia mais arrogância naqueles olhos, nem a falsa bondade pastoral que usava como máscara. Havia apenas o olhar vazio de um homem que finalmente percebia que seu império de mentiras havia desmoronado. Você não entende o que fez? Foram suas últimas palavras para mim, quase um sussurro. Destruiu a obra de Deus. Não, respondi firmemente. Apenas expus a obra do homem. O burburinho no auditório crescia a cada minuto. Alguns fiéis mais devotos gritavam em protesto, acusando-me de perseguição, de conspiração contra a igreja. Outros choravam silenciosamente, processando a traição de confiança monumental que haviam sofrido. Muitos saíam apressados, como se quisessem se distanciar fisicamente das revelações que haviam presenciado. Vi meus pais na multidão. Minha mãe chorava abertamente, apoiada em meu pai, cujo rosto estava cinzento, envelhecido pelo peso da culpa. Eles haviam me entregue àquele homem. Haviam escolhido acreditar nele, em vez de perceber os sinais de que algo estava profundamente errado com sua filha. Seria um longo e doloroso caminho até o perdão, para eles e para mim. Débora se aproximou, acompanhada por Teresa, Patrícia e as outras sobreviventes que haviam concordado em estar presentes. Formamos um círculo silencioso no palco, nos apoiando mutuamente enquanto o caos continuava ao nosso redor. Éramos agora não apenas vítimas, mas testemunhas. Não apenas sobreviventes, mas acusadoras. O poder havia mudado de mãos. A imprensa havia entrado em peso no auditório assim que a notícia da prisão começou a se espalhar. Câmeras, microfones, repórteres ansiosos por declarações. Débora, sempre a jornalista, assumiu naturalmente o papel de intermediária, protegendo aquelas de nós que não queriam falar e organizando entrevistas controladas para as que estavam dispostas. Vocês terão sua história, garantiu ela a um repórter particularmente insistente da TV local. Mas nos nossos termos, no nosso tempo. Essas mulheres já tiveram suas vozes silenciadas por tempo demais. Enquanto isso, no fundo do auditório, notei uma movimentação diferente. Dona Conceição havia reunido um grupo de mulheres mais velhas, mães, avós, tias de meninas que frequentavam a igreja. Conversavam intensamente, ocasionalmente olhando em nossa direção. Algo estava sendo decidido ali, algo importante.
Horas depois, quando a polícia finalmente liberou o local, após coletar depoimentos preliminares e evidências, descobri o que era. Dona Conceição me procurou, acompanhada por 3 mulheres que reconheci como membros antigos da congregação. Marina, disse ela, sua voz cansada, mas firme. A comunidade quer falar com você. Não todos, claro. Alguns já declararam que seguirão o pastor aonde quer que ele vá, mas muitos estão perdidos. Precisam entender o que aconteceu. Precisam saber como seguir em frente. Confesso que minha primeira reação foi raiva. Por que eu deveria me preocupar com o futuro espiritual de pessoas que fecharam os olhos por tanto tempo, que escolheram não ver, não questionar? Mas algo na expressão de Dona Conceição, aquela mistura de sabedoria, dor e esperança, me fez reconsiderar. Não precisa ser agora, continuou ela, percebendo minha hesitação. Não precisa ser você sozinha. Mas muitos sentem que a igreja foi corrompida, não a fé. Querem purificar o espaço, recomeçar, e acham que você e as outras meninas, mulheres agora, deveriam fazer parte desse processo. Foi assim que 3 semanas depois, me encontrei novamente naquele auditório. Não mais infiltrada como técnica, não mais confrontando meu abusador, mas como parte de um grupo de mulheres reunidas para decidir o futuro daquele espaço que havia sido cenário de tanto sofrimento. Nesse meio tempo, as revelações não pararam de surgir. Após a prisão preventiva do pastor Augusto, outras vítimas começaram a se manifestar, algumas de décadas atrás, outras tão recentes que ainda frequentavam a igreja regularmente. O número que ele havia confessado, 34, provou ser uma subestimativa. Até o momento, 47 mulheres e meninas haviam se apresentado formalmente à polícia. As investigações financeiras também avançaram rapidamente. Descobriu-se que aproximadamente 40% de todas as doações feitas à igreja nos últimos 15 anos haviam sido desviadas para contas pessoais do pastor e de alguns diáconos de sua confiança. Propriedades luxuosas, carros importados, viagens internacionais, tudo financiado com dinheiro que os fiéis acreditavam estar destinado a obras comunitárias e evangelização. Mas a revelação mais chocante veio quando as autoridades, seguindo uma pista mencionada em meu depoimento, começaram a investigar o desaparecimento de Sara Menezes. Usando cães farejadores, a polícia encontrou restos humanos enterrados em uma área remota da propriedade rural que o pastor mantinha nos arredores de Recife. Testes de DNA confirmaram. Era Sara. E não estava sozinha. Outros 2 corpos foram encontrados. Uma jovem que havia sido dada como fugitiva 10 anos antes, e um rapaz cuja família havia sido expulsa da igreja após ele acusar o pastor de comportamento inadequado. A comunidade estava devastada. A fé de muitos foi severamente abalada. Alguns abandonaram completamente a religião. Outros buscaram igrejas diferentes, tentando reconstruir sua espiritualidade longe das memórias daquele lugar. Mas um grupo significativo decidiu permanecer e transformar. Foi com eles que me reuni naquela tarde, 3 semanas após a prisão do pastor Augusto. O auditório havia sido completamente reformado. As paredes, antes brancas austeras, agora exibiam cores vibrantes. O púlpito elevado de onde o pastor dominava havia sido removido, substituído por um espaço circular no centro. Os bancos rígidos deram lugar a cadeiras confortáveis organizadas em semicírculos. Até o nome havia mudado. Não mais Igreja Evangélica Luz Divina, mas simplesmente Centro Comunitário Esperança. Queremos transformar este lugar, explicou Sônia, que surpreendentemente havia assumido um papel de liderança no processo de reconstrução, de um local de opressão e abuso para um espaço de cura e apoio. Sua proposta era audaciosa: usar o prédio e os recursos remanescentes da igreja para criar um centro de apoio a vítimas de abuso, especialmente de abuso religioso. Um lugar onde pessoas como eu, como Sara, como todas as outras, pudessem encontrar ajuda psicológica, orientação jurídica e, principalmente, compreensão. Não posso desfazer o que meu marido fez, disse ela, sua voz embargada, mas determinada. Nem posso alegar que não suspeitava de nada, embora tenha passado décadas me convencendo do contrário.
mas posso dedicar o resto da minha vida a tentar reparar parte do dano, a ajudar outras a não passarem pelo que vocês passaram. Olhei para as outras sobreviventes presentes na reunião. Nos seus rostos, vi refletida minha própria hesitação inicial, minha desconfiança. Mas também vi algo mais. Uma faísca de possibilidade, de transformação. Foi Teresa, uma das mais velhas entre nós, quem falou primeiro. Não vim aqui esperando perdoar ou esquecer. Vim porque preciso fazer parte da destruição completa do que ele construiu. Se isso significa reconstruir algo totalmente diferente sobre as cinzas, então que assim seja. Uma a uma, começamos a compartilhar ideias. Um espaço para terapia individual e em grupo. Uma biblioteca com recursos sobre trauma e recuperação. Um serviço de aconselhamento jurídico para vítimas querendo denunciar abusos. Oficinas de arte e expressão corporal como formas alternativas de cura. A energia na sala era palpável. A dor ainda estava lá, sempre estaria. Mas agora havia também propósito, direção. Durante os meses seguintes, enquanto o caso contra o pastor Augusto se desenrolava no sistema judicial, ele acabaria sendo condenado a 42 anos de prisão por múltiplos crimes. Trabalhamos incansavelmente na transformação do espaço, usando minhas conexões na área de serviço social e o conhecimento de outras sobreviventes em diferentes campos. Construímos algo que nenhuma de nós poderia ter imaginado quando carregávamos nossos segredos dolorosos isoladamente. O Centro de Apoio às Vítimas, como finalmente foi batizado, abriu suas portas oficialmente 1 ano após a prisão do pastor Augusto. Na cerimônia de inauguração, não havia autoridades políticas ou celebridades, apenas pessoas comprometidas com a cura e a mudança. Hoje, 5 anos depois, o centro atendeu mais de 800 pessoas. Expandimos para 2 outras cidades de Pernambuco e estamos planejando uma unidade em Salvador. O modelo que criamos, sobreviventes ajudando sobreviventes, transformando espaços de trauma em locais de cura, tem sido estudado e replicado em outras partes do país. Quanto a mim, encontrei meu lugar como diretora do Programa de Educação Preventiva. Visito escolas, igrejas, comunidades, falando abertamente sobre sinais de abuso, sobre consentimento, sobre como criar ambientes verdadeiramente seguros para crianças e adolescentes. É um trabalho difícil, frequentemente doloroso, mas profundamente necessário. Minha relação com meus pais melhorou gradualmente, embora nunca tenha voltado a ser o que era. Compreendi, com tempo e terapia, que eles também foram vítimas de manipulação, que fizeram o que acreditavam ser correto baseados nas informações distorcidas que tinham. O perdão veio não como um momento único, mas como um processo contínuo, imperfeito, humano. Débora se tornou uma jornalista premiada, especializada em investigar abusos institucionais. Seu trabalho já expôs predadores em outras organizações religiosas, escolas, clubes esportivos. Continuamos próximas, unidas por uma experiência que nos transformou para sempre. Das 47 mulheres e meninas que denunciaram o pastor Augusto, 35 estão ativamente envolvidas com o centro de alguma forma. Algumas como funcionárias, outras como voluntárias ocasionais, outras simplesmente como visitantes frequentes buscando e oferecendo apoio. Formamos uma comunidade que nunca desejamos integrar, mas que agora não podemos imaginar viver sem. E Sara Menezes, a menina das tranças longas e olhos assustados, que tentou denunciar e pagou com a vida. Tem um memorial permanente no jardim do centro, uma placa simples com seu nome e a frase: "Por cada voz silenciada, 1000 se levantarão." Quando olho para trás, para a menina assustada que fui, desejaria poder dizer-lhe que a dor passaria completamente, que as cicatrizes desapareceriam. Não posso. Algumas manhãs ainda acordo de pesadelos. Algumas situações ainda disparam memórias que preferiria esquecer. Mas posso dizer que encontrei propósito na dor, força na vulnerabilidade e, principalmente, descobri que a maior vingança contra aqueles que tentam nos destruir é não apenas sobreviver, mas florescer e ajudar outras a fazerem o mesmo. O pastor Augusto tentou nos reduzir a vítimas silenciosas.
Em vez disso, nos tornamos sobreviventes eloquentes, transformando não apenas nossas próprias vidas, mas criando ondas de mudança que continuarão muito além de nós. Não há vingança mais doce ou mais justa que essa. Esta história que acabo de compartilhar com vocês não é apenas minha. É a história de tantas pessoas que sofreram em silêncio, que carregaram fardos pesados demais, que enfrentaram monstros disfarçados de salvadores. Quando comecei a narrar minha jornada, desde aquela menina inocente de 13 anos na Vila Esperança, até a mulher que hoje dirige um centro de apoio às vítimas, quis mostrar que a cura e a justiça são possíveis, mesmo quando parecem inalcançáveis. Cresci numa comunidade onde a palavra do pastor era praticamente lei. Augusto Mendonça não era apenas um líder religioso, era uma instituição em Recife, um homem cuja influência se estendia muito além das paredes da Igreja Evangélica Luz Divina. Durante 4 anos, sofri abusos sistemáticos nas chamadas sessões de estudos especiais, onde ele alegava estar me purificando de influências demoníacas. O horror daquelas tardes de domingo ficou gravado em minha alma como cicatrizes invisíveis que carrego até hoje. Mas minha história não é sobre vitimização, é sobre transformação, sobre como consegui fugir para Salvador com a desculpa dos estudos universitários, sobre como encontrei apoio na doutora Beatriz, que me ajudou a nomear o que havia sofrido, e em Débora, a amiga que plantou a semente da ideia que mudaria tudo. E se outras meninas estivessem passando pelo mesmo? E se eu pudesse fazer algo para impedir? Vocês me acompanharam durante a elaboração do plano que levou anos para ser executado. Viram como voltei a Recife, disfarçada, conseguindo um emprego na equipe técnica da igreja. Como encontrei outras vítimas, Teresa, Patrícia e tantas outras, que compartilharam histórias dolorosamente semelhantes à minha. Como Dona Conceição, a zeladora que sempre soube e nunca pôde falar, finalmente encontrou coragem para me entregar seu caderno com anotações meticulosas de anos de abusos testemunhados em silêncio. No dia da celebração dos 30 anos de ministério do pastor Augusto, tudo culminou naquele momento de exposição pública. As telas exibindo depoimentos de vítimas, documentos financeiros revelando desvios, a substância preparada por Dona Conceição, que fez o pastor começar a confessar incoerentemente diante de centenas de testemunhas. A prisão em flagrante pela delegada Raquel Monteiro. O momento em que sussurrei em seu ouvido que ele nunca mais se levantaria, enquanto eu havia me levantado mais forte. As revelações que se seguiram foram ainda mais devastadoras do que imaginávamos. 47 mulheres e meninas se apresentaram como vítimas. Os corpos encontrados na propriedade rural, incluindo o de Sara Menezes, a menina que tentou denunciar e pagou com a vida. A confissão do pastor de que ele próprio havia sido vítima antes de se tornar abusador, perpetuando um ciclo terrível de violência. Mas talvez o mais importante que compartilhei foi o que fizemos depois. Como transformamos aquele espaço de dor em um centro de apoio às vítimas. Como Sônia, a esposa do pastor que vivia em negação, encontrou redenção ajudando a liderar essa transformação. Como 35 das 47 vítimas identificadas estão agora envolvidas de alguma forma com o centro, criando uma comunidade de cura e apoio. Esta história que contei não tem um final feliz simples. As cicatrizes permanecem, os pesadelos ainda aparecem ocasionalmente, e nada pode apagar completamente o que aconteceu. Mas tem um final de esperança, de propósito encontrado na dor, de transformação pessoal e social. A vingança verdadeira contra aqueles que tentam nos destruir não é a violência ou o ódio, é viver plenamente, florescer e usar nossa experiência para impedir que outros sofram o mesmo. Se você chegou até aqui comigo, quero agradecer do fundo do coração. Compartilhar histórias como essa não é fácil, nem para quem conta, nem para quem ouve. Mas é necessário. O silêncio é o maior aliado dos abusadores. A vergonha é a arma que eles usam para nos manter calados. Quando falamos, quando ouvimos, quando acreditamos nas vítimas, começamos a desmantelar os sistemas que permitem que esses abusos continuem acontecendo.
Este é apenas um dos muitos relatos reais que trago no canal Vovó Lembrou. Histórias de pessoas comuns que viveram experiências extraordinárias, algumas dolorosas como a minha, outras inspiradoras, surpreendentes ou reveladoras. Histórias que merecem ser contadas, ouvidas e lembradas. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal. Cada inscrição não é apenas um número, é um reconhecimento de que estas histórias importam, de que estas vozes merecem ser amplificadas. Além de se inscrever, deixe seu like neste vídeo. Essa simples ação ajuda o algoritmo a levar estas histórias para mais pessoas que podem precisar ouvi-las. Mas o que realmente faz diferença são os comentários. Gostaria muito de saber o que você sentiu ao ouvir minha história. Se alguma parte ressoou especialmente com você, se trouxe memórias ou reflexões, se despertou alguma emoção ou pensamento que queira compartilhar. Os comentários criam uma comunidade em torno destas narrativas, mostram às pessoas que compartilham suas histórias que não estão falando no vazio, que suas palavras têm impacto. Produzir conteúdo como este exige muito, emocionalmente, fisicamente e também financeiramente. Levantar estas histórias requer pesquisa, deslocamentos, equipamentos de qualidade para gravação, edição cuidadosa. Se você puder, considere ajudar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Qualquer valor, por menor que pareça, faz uma enorme diferença para que possamos continuar trazendo histórias como esta diariamente. Seu apoio financeiro transforma-se diretamente em mais conteúdo significativo, em mais vozes sendo ouvidas, em mais histórias sendo preservadas. Fiz este vídeo com muito cuidado e dedicação, revisitando memórias dolorosas e transformadoras. O processo de gravação, de organizar meus pensamentos, de encontrar as palavras certas para expressar o inexpressável, tudo isso exigiu muito de mim. Seu comentário, seu like, sua inscrição e, se possível, sua contribuição via Valeu Demais são o reconhecimento desse trabalho e o combustível para que eu continue. No próximo vídeo, trarei outra história que precisa ser contada. Outra vida que merece ser lembrada. Outro relato que pode fazer diferença para alguém em situação semelhante. Não perca! Ative o sininho das notificações para ser avisado assim que for publicado. E lembre-se, compartilhar é uma forma de cura. Ouvir é uma forma de apoio. Acreditar é uma forma de justiça. No canal Vovó Lembrou, construímos juntos um espaço onde histórias como a minha podem existir sem vergonha, sem julgamento, apenas com a verdade crua e a humanidade que nos conecta uns aos outros. Muito obrigada por estar aqui comigo até o fim, por me ouvir, por acreditar, por fazer parte desta jornada de transformação da dor em propósito. Nos vemos no próximo vídeo do Vovó Lembrou. Um abraço apertado e até breve.